Gente, então vamos, após o intervalo, retomando o nosso curso. Queria aproveitar, permitam fazer esse adendo aqui, aproveitar e pedir para vocês que estejam, ou os presenciais aqui, ou quem está nos assistindo por meio do vídeo que vai ser disponibilizado aí no site nosso da SDEP, que divulguem aos colegas de vocês que a partir de agora, né, há algum tempo, esse ano, nós já estamos gravando todos os cursos que são feitos aqui na sede. O objetivo da escola superior é levar o maior número possível de pessoas essas capacitações que são feitas aqui na sede. Com certeza temos de expandir isso de forma virtual, por meio de cursos em EAD, mas enquanto não temos todas essas disponibilidades, estamos então fazendo a gravação, se não de todos os cursos, mas da maioria dos cursos. E esclarecendo também a vocês em relação a esse curso de contratos e licitações, que ele é o primeiro módulo. Logo após esse evento de hoje, nós vamos soltar uma enquete na nossa rede, né, no caso, por e-mail, para todos os membros, os servidores, funcionários da Defensoria Pública, defensores públicos também, para que vocês respondam o que foi mais proveitoso nesse curso, o que faltou, para que no segundo módulo a gente possa estar, né, Tadeu e Cíntia, mais direcionados nas necessidades também da casa. Isso foi feito, né, no curso de Word Excel, em que nós fizemos um primeiro evento, que infelizmente não pudemos gravar, mas logo depois nós soltamos essa enquete e por força dessa manifestação é que nós montamos esse módulo, que vai ser agora em meados de outubro. É muito importante para nós essa participação de vocês, porque nós queremos atingir as necessidades de vocês, ver qual é a necessidade de vocês para que a Escola Superior de Defensoria Pública possa, né, dentro do possível, atender essas necessidades, por meio de cursos, por meio de workshops, seminários, palestras, né? E quem sabe também, a gente verificando uma necessidade na região, a gente possa também levar um curso até vocês. Então, queria agradecer que vocês estão aqui conosco, né? Seja vendo esse vídeo agora, seja aqui conosco presencialmente, e mais uma vez agradecer a vocês, porque o intuito, quando nós conversamos a primeira vez, e me permitam aqui uma explicação, quando nós adentramos na escola superior, uma das primeiras coisas que eu quis fazer é chamar o Tadeu e a Cíntia para que nós pudéssemos trabalhar de uma forma correta todos os termos, os contratos administrativos em geral que a gente tinha para fazer. E daí, né, da dificuldade que nós vimos no nosso setor para prestar um serviço cada vez qualidade, eficiência, celeridade, veio a ideia desse curso. E então temos certeza que não só a nossa dificuldade aqui, mas também a dificuldade de vocês, ou as ideias, os desejos de vocês vão ser um norteador, não só para o segundo módulo, que eles já, né, estão aqui dispostos a lecionar para nós, mas também para todos os outros cursos, viu? Então, agradeço a todos mais uma vez e vamos dar continuidade nesse momento. Vamos lá, pessoal. Então, retomando aqui. Acho que faltou uma coisinha no slide anterior e a gente perdeu. Só esperar recuperar a imagem. Então vamos retomar. Acho que passou batido aqui algo que eu queria comentar com vocês. O termo de referência, né, como a gente viu, ele é o DNA das contratações, ele é importante, é uma ferramenta de planejamento. E quando é que ele deve ser utilizado? Deve ser utilizado para toda e qualquer contratação. Então, toda e qualquer contratação deve conter termo de referência e projeto básico. Tá certo? Então, a gente não pode esquecer disso. E o termo de referência nos registros de preço? Então, a gente já falou aqui que o registro de preço não é modalidade licitatória, é um procedimento. Mas ele vai seguir as regras
das modalidades licitatórias. Então, no registro de preço, e aí eu não sei se todo mundo teve ou teve contato com o registro de preço, o registro de preço ele tem a possibilidade, né, na modalidade de registro de preço, a possibilidade de ser órgão gestor, de ser participante ou de integrar aquele registro de preço como não participante. Então, o termo de referência pela norma, pela lei de registro de preço, ela é uma obrigatoriedade, ele obrigatoriamente deve ser realizado e elaborado pelo órgão gestor da ata. Então, quando a gente tem um registro de preço onde vários entes integram, a gente tem que ter uma pessoa que vai gerir aquele registro de preço, que a gente chama de gestor da ata. O gestor da ata é que vai ser o responsável, né, pela elaboração do termo de referência. Então, quando chega, né, e isso acontece muito na parte de patrimônio, por exemplo, né? A gente tem a Eslane aqui que trabalha no setor de patrimônio. A gente, muitas vezes, utiliza a ata de registro de preço do Estado de Minas Gerais, gerenciado, muitas vezes, pela CEPLAG, né, quando a gente fala de material de limpeza, quando a gente fala de material do escritório, em geral, a educação que faz o RP. Então, essas secretarias são as gestoras desse registro de preço. A gente, Defensoria Pública, é convidado a participar com eles desse certame. Então, a gente participa desse certame, a gente encaminha para eles a nossa demanda, a estimativa daquilo que a gente vai precisar para que eles façam o registro de preço. Então, nestes casos, a Defensoria Pública não faz o termo de referência. Ela vai integrar aquele registro de preço, sem fazer o termo de referência. Ela vai entregar para o órgão gestor a estimativa daquilo que ela precisa. E o órgão gestor, caberá a ele fazer o termo de referência e integrar naquele termo de referência a nossa demanda. E quando a gente é não participante? Quando a gente, que é o chamado carona de preço. Então, a gente tem uma ata de registro de preço, né, que foi realizada por qualquer entidade, por qualquer órgão da administração, e a gente não participou daquela ata, a gente não foi gestor, não participou, e eu, de repente, verifico uma vantajosidade de integrar aquela ata como não participante, como um carona daquela ata. E o termo de referência? Aí a gente vai ter que lembrar que, nestas situações específicas de não participante, a gente já está produzindo dentro da instituição o nosso processo de compra. Então, a gente já tinha o nosso termo de referência desenhado. Aí eu vou seguir todo o trâmite do termo de referência. E aí, num determinado momento, eu verifico que para a gente é mais vantajoso, ao invés de fazer o procedimento licitatório, eu integrar um registro de preço como participante. E aí, como órgão não participante. E aí, gente, a gente vai falar um pouquinho mais disso lá na frente, mas é só para lembrá-los que, mesmo nas situações de registro de preço, existe o termo de referência, ou projeto básico, né? No caso, a responsabilidade de confecção, de elaboração, é de quem? É do gestor da ata. Ok? Então, acho que era isso que tinha no slide anterior. Olha lá, ó. Procedimentos de registro de preço, a elaboração do TR, ou projeto básico, caberá ao órgão gerenciador, né? Então, o TR e o PB é peça fundamental para orientar a realização do procedimento administrativo de compra ou contratação de serviço, obrigatório para todas as modalidades licitatórias, bem como compra direta, inclusive para contratação emergencial. E aí eu quero abrir para a questão da contratação emergencial, que muitas vezes são realizadas perguntas. Nossa, mas essa contratação emergencial não vai dar tempo de fazer termo de referência. Em tese, né, a gente realmente pensa, não vai dar tempo de fazer esse documento. Mas a gente tem que ter a descrição daquilo, mesmo nas contratações emergenciais, eu tenho que demonstrar qual que é a minha necessidade. E isso só vai ser desenhado por meio de um termo de referência. Então, pode ser que algumas obrigações, algumas situações,
elas vão estar mais sucintas no termo de referência de uma contratação emergencial. Mas eu não posso, de forma alguma, abrir mão do termo de referência, mesmo para situações de contratação emergencial. E o que deve conter o termo de referência ou o projeto básico? E aí, me permita, eu vou abrir aqui um slidezinho com um modelo de termo de referência. Eu tenho 2 modelos ali de termo de referência, então vamos só passar para vocês, porque eu não sei se todo mundo já teve contato com o termo de referência, sabe o que é isso? Então, um dos termos de referência eu extraí de uma ata de preço do Ministério Público para contratar para aquisição de veículo, e o outro é nosso, é um termo de referência nosso, ação de serviço gráfico. Um termo de referência para serviço e um termo de referência para aquisição. E aí, a gente, quando fala do objeto, eu vou falar dessa distinção entre aquisição e serviço. Tá certo? Aí, só para dar uma passadinha, tá? Eu abro para a gente o modelinho de termo de referência. Aí, se possível, abre o nosso primeiro. O outro. Esse. Dá um zoom para a gente. Falou que ele já é da época da informática. Acho que não, hein? É difícil demais trabalhar o dia todo com essa pessoa. Mas a gente vai. Diminui um pouquinho mais. 150, por favor. Menos. Bota aí pra gente. Amanhã. Isso. Agora. Só para vocês visualizarem, gente. Ó, um documento simples. Ali é um documento de 8 laudas. É um termo de referência para serviços gráficos, tá? Então, a gente tem lá o objeto, justificativo, pode deixar pra gente. A especificação do objeto, então a gente traz um quadrinho ali com a especificação do objeto, quantitativo, né? Como que aquilo vai ser descrito lá para o edital. A metodologia empregada, né? O critério empregado lá para o certame. As condições comerciais para a contratação, né? Local de entrega de cada um dos itens, o prazo de entrega, forma de entrega, as condições de pagamento, né? Como é que esse pagamento vai ser feito. Neste caso, a gente solicitou a amostra para alguns itens, né? Então, ali vai estar descrito como que essas amostras devem ser apresentadas. Pode abaixar. Vou falar isso ao longo aqui. É só para vocês terem noção do que é esse documento, tá certo? Então, ali traz obrigações da contratada e contratante. Pulou ali a fiscalização. Aí vem um item falando das sanções. E acho que encerra nas sanções. Então, a gente verifica aí que é um documento simples, né? São 10 itens que integram esse documento. E aí, cada um desses elementos que integram esse documento, e aí eu vou acrescer a esse modelo alguns elementos que eu julgo serem importantes. Então, é só isso que eu queria mostrar para vocês. É um documento simples, mas esse documento simples é extremamente importante e extremamente e traz uma grande responsabilidade, né? Aí o outro é maior um pouco, vamos permitir, a gente vai pegar algumas coisas do outro termo de referência, que é um termo de referência de um registro de preço do Ministério Público. E aí vocês vão me permitir, vocês vão ver que ele é bem maior, só dá uma passadinha mesmo, assim, bem rápido. Acho que esse aí deve ter uns quase 20 itens. E acho que também por causa da natureza do que está sendo adquirido, tá certo? Então, ele é um termo de referência com 24 laudas, mas acho que o que é grande nele é a especificação do objeto. Oi? São muitos itens.
Acho que 11 lotes nesse termo de referência. São 11 lotes. Aí ali, mesmo. Tá vendo? Algumas descrições, apesar, e é interessante que o Ministério Público eles utilizam o tópico, mesmo quando eles não querem descrever ou alguma coisa daquele tópico, eles trazem o tópico e falam, não há necessidade de documento, não há necessidade de amostra. Para mostrar que isso é importante, que é o casual. Né? Nesta modalidade, neste tipo de contratação, eles resolveram não utilizar algo que pode ser utilizado em um outro procedimento. Tá certo? Então, vamos voltar lá para o slide. Deu para ter uma noção, gente, do que é esse documento? Só para visualização. Não sei se todo mundo tem contato com isso. Então, aí vou trazer para vocês os elementos que eu julgo seriam importantes. Né? Então, o primeiro elemento é a definição e especificação de objeto. Então, o termo de referência ele vai ser inaugurado com a definição e a especificação de objeto. Né? Então, o item 1 do termo de referência é do objeto. Né? O item 2, justificativa. Todo processo de compra, todo processo administrativo, ele deve conter justificativa, motivação, né, daquela contratação. Outro elemento, que são os requisitos necessários para aquela contratação. Seja as condições de habilitação, sejam... e aí, dentro das condições de habilitação, a gente vai trabalhar cada uma delas, tá certo? Critérios de aceitabilidade da proposta, critérios de aceitabilidade do objeto, estimativa de valor da contratação e dotação orçamentária e financeira para despesa. Pode passar. Condições de execução, obrigações das partes, contrato, gestão e fiscalização, condições de pagamento, vigência e sanções contratuais. Então, eu julgo serem esses os elementos necessários, mínimos, a estarem contidos no termo de referência do projeto básico. E aí, ficou lá de 1 a 6 e aqui de 8 a 14, mas é porque acho que a dotação orçamentária entrou no 6 lá, mas, na verdade, seria o item 7, dotação orçamentária. Pode passar, por favor. Então, vamos falar um pouquinho de objeto, e dentro do objeto, a gente tem algumas discussões a serem feitas. Discussões que eu julgo bem importantes. E esse elemento aqui, gente, é importantíssimo dentro do termo de referência. É aqui que a gente vai identificar o que eu preciso contratar. Então, descrição do objeto é absolutamente necessário. E aí a gente vai verificar no texto de lei que definição é diferente de especificação. A definição, a lei fala para a gente que ela deve ser clara, precisa e suficiente. Objetiva, é algo pontual, bem objetivo. A especificação do objeto é que vai ser... Ela não pode ser tão sucinta, né, a ponto de eu suprimir informações ou detalhes que influenciem no valor da proposta, né, ou excessiva, irrelevante ou desnecessária, que possa limitar ou frustrar a competitividade do certame ou configurar ato antieconômico. É interessante, porque eu estava conversando lá fora com um colega, e a gente estava falando exatamente sobre essa questão do objeto. Aí ele falou assim, é muito fácil, né? Alguém virar para a gente e falar assim, eu quero comprar caneta. Caneta, gente, caneta. Né? Todo mundo sabe o que é caneta. Mas quantas canetas que a gente tem no mercado? Que tipo de caneta que vai chegar lá? Eu tenho caneta, uma caneta chique, como a do meu colega ali, que ele me emprestou para assinar um documento, a uma caneta simples que eu trouxe hoje para a gente utilizar. E aí, os dois são canetas. Os dois são canetas. Aonde é que eu vou definir aquilo que eu quero contratar? É aqui, na descrição do objeto. Então, eu vou comprar a caneta, e aí depois eu vou especificar que tipo de caneta que eu quero. Tá certo? Então, essa é a importância da especificação de objeto. Não, essa daqui vai ficar para mim. Então, vamos lá. Pode passar, por favor. O artigo 14.
fala que nenhuma compra será feita sem adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa. E o artigo 40, quando fala lá sobre o que deve conter o edital de licitação, ele fala que o edital de licitação conterá, e no inciso 1 fala, o objeto da licitação em descrição sucinta e clara. E aí, aqui fala, e o termo de referência, ele é integrante do edital. Então, quando fala aqui no artigo 40 que o edital deve conter o objeto sucinto e claro, ele está falando que o termo de referência tem que ter o objeto que sucinto e claro. Aí eu vou usar um exemplo nosso, que passou lá pela nossa assessoria jurídica. Né? Chega um processo lá para adquirir material elétrico. Aí, esse foi o despacho que a gente deu no processo. Tá? Compulsando os autos, verifica-se que foi solicitada a aquisição de materiais elétricos e diversos. Contudo, como é sabido, a legislação relativa aos procedimentos licitatórios, Lei 8.666, Lei 10.520 e 14.167 de 2002, Decreto 44786 de 2008, estabelecem sobre a necessidade de constar na fase preparatória do pregão justificativa da necessidade da contratação e definição precisa, suficiente e clara do objeto contratual. Dessa forma, a especificação do objeto como aquisição de materiais elétricos e diversos, vocês concordam comigo que falar que você quer comprar material elétrico e diverso, você não está falando nada? Eu não sei o que é diversos. Eu não sei que tipo de material elétrico. Tem uma gama de materiais elétricos. Então, a assessoria jurídica devolveu o processo falando que a especificação do objeto, dessa forma, não satisfaz a legislação vigente, sendo necessária a sua devida adequação e, consequentemente, seja esclarecido como se elaborou o quantitativo requerido. Então, além da questão do objeto, a gente pediu para justificar o quantitativo que tinha sido encaminhado no processo. Lembrando, gente, que ali é um pregão de 2013. Então, tem momentos, né, já em 2019, tem hora que a gente devolve o processo para os colegas, aí eles falam assim, nossa, mas vocês estão cobrando isso? Não acredito, não falava disso. Gente, a gente vem cobrando isso há muito tempo. Né? Então, acontece sim de situações como essa nos nossos processos. Tá? Então, visando garantir a regularidade do procedimento, bem como evitar o incorreto dimensionamento da demanda, recomendo sejam juntadas as referidas justificativas, bem como seja informado o período a ser considerado para o abastecimento. Tá certo? Então, isso é caso prático. É um memorando que saiu da assessoria jurídica com um processo de compra. Aí, nós vamos falar algo que a gente comentou aqui, falando a respeito dos uniformes, e se estende a outros objetos. Tá? É vedada a transcrição de manual, folder, catálogo ou qualquer outro documento descritivo de determinado fabricante. Por que isso é vedado, gente? Por que eu posso utilizar um manual, folder, catálogo ou um documento descritivo de um objeto? Eu vou estar direcionando aquele certame. Então, quando eu faço cópia, quando a gente utiliza algo específico de um determinado objeto, eu direciono aquela licitação. E isso é absolutamente vedado. É engraçado que como é que a gente verifica isso na prática, né? Como é que lá na assessoria jurídica a gente já verificou e identificou situações como essa? Não. Pode gente, a assessoria jurídica não compete a ela a avaliação dos documentos técnicos do processo. Né? E aí aquilo que a gente disse. E existe um princípio na administração pública que é chamado segregação de funções. Cada um tem uma função dentro do processo, tá certo? A assessoria jurídica, ela avalia a legalidade do procedimento. Agora, por óbvio que assessoria jurídica, tenho um dever de lealdade com a minha administração. A gente vai fazer uma contratação, a administração vai fazer uma contratação, e aí a assessoria jurídica verifica um erro no processo e porque não é competência dela, ela não informa, eu não posso fazer isso. Então, muitas vezes, apesar de não ser uma questão de legalidade, né, de ser uma questão competente de outro setor,
a gente acaba identificando e a gente manifesta, por quê? Por um dever de lealdade, né, do nosso trabalho. E aí, gente, como é que às vezes a gente identifica isso? Eu estou lá avaliando o processo, aí eu olho um orçamento, 2 orçamentos, 3 orçamentos, todos com o mesmo material, aí a mesma marca, preço parecido, tudo igualzinho. Aí a gente costuma mandar um memorando para o setor competente. O que está acontecendo que só apareceu um único modelo com a mesma marca? Será que a descrição que você fez, por mais que não esteja com uma cópia em tese de um catálogo, você não falou assim, copiei do catálogo tal. Claro que a pessoa não vai falar isso, né, gente? Mas, quando eu identifico isso no processo, me leva a acreditar que aquela descrição que está no processo, ela está muito restritiva e está orientando para um objeto só. Só um objeto é que vai acabar atendendo a minha demanda. Isso frequentemente a gente devolve, tá? Então, na avaliação dos orçamentos anexados ao processo, geralmente é possível aferir esse direcionamento. Todos os orçamentos se referem a um produto, né? Com o mesmo modelo, mesma marca. Acontece com equipamento de TI, mobiliário, câmera fotográfica e etc. Aí, eu vou trazer mais um exemplo do nosso dia a dia. Foi a aquisição de rádio transceptor. Chegou um processo lá para a gente adquirir rádio transceptor. E aí, olha lá o que a gente disse no processo. Observa-se que as pesquisas de preço realizadas indicam apenas uma marca e modelo, presumindo assim que a especificação só poderia ser atendida por aquela marca. Registre-se que a Lei 8666 de 93, artigo 15, veda a indicação de marca, assim como o Decreto 44786 de 2008. E aí, gente, guardem essa questão da marca, porque a gente vai falar dela daqui a pouquinho, tá? Na oportunidade, cumpre esclarecer que o procedimento de licitação deve conceder tratamento isonômico e justo a todos os possíveis interessados. Caso contrário, ferirá o princípio basilar da competitividade e, por consequência, a busca da proposta mais vantajosa para a administração pública, observando-se, porém, e na mesma medida, as diferenciações e distinções naturalmente existentes entre possíveis licitantes. Então, vocês entenderam a situação? Então, gente, vocês perceberam aí a situação? Então, chegou para a gente uma aquisição de rádio transceptor. A hora que eu fui olhar, os rádios eram todos iguais. Todos os orçamentos do mesmo rádio. Eu achei estranho e falei, será que não existe mais de um tipo desse rádio? Agora, tudo bem, se até existisse somente esse rádio, não tem justificativa nenhuma nesse processo do motivo de ter que ser esse rádio. Tá certo? Então, a gente devolveu o processo com essa justificativa. Sim. Então, nós vamos falar assim sobre a questão de orçamento. Segura e me lembra de falar dessa perguntinha? A gente vai falar assim. Sim, vou falar disso, por isso que eu falei para a gente se da marca. Vou falar disso. Por isso que eu falei que a gente vai falar algumas coisas de objeto que são interessantes, né? Então, marca é uma coisa interessante, a questão de orçamento também nós vamos falar. Segura só um minutinho, aí a gente responde tudo de uma vez. E aí, quanto ao quantitativo do objeto, né? O quantitativo ele deve ser previamente avaliado, pautado no histórico de utilização do objeto, de modo a comprovar a necessidade da contratação. E aí, gente, porque muita processo para a gente de compra, aí fala assim, eu quero comprar 15 mil resmos de papel. Tá, mas por que você quer comprar 15 mil? Qual que é o motivo para se comprar 15 mil? Por que a gente, muitas vezes, vem nesse momento do termo de referência e questiona? Para evitar aquilo que a gente já falou mais, da questão do planejamento. Então, em tese, de quantitativa ela deve integrar o termo de referência exatamente para demonstrar o planejamento. Né? E para
detectar uma série de problemas que a gente já falou sobre isso lá atrás, tá certo? Então, não dá para sacar um quantitativo. Ah, eu quero 15 mil porque eu quero, porque eu acho que é importante, 15 mil vai dar para a gente poder gastar, e, enfim. Gente, não é isso, a gente tem um histórico de gastos, né? Toda contratação que a gente tem, ela tem um histórico, né? Então, em geral, serviços aqui, a gente contrata por 12 meses. Então, durante aqueles 12 meses, eu vou ter um histórico de utilização. Por óbvio que tem situações diversas. Então, acontece muito nas suas questões, né, Pércio? Que Pércio é que demanda lanches aqui. Então, a gente tem um histórico de quantitativo de utilização de lanches em eventos. Agora, é claro que de um ano para o outro eu posso ter 2, 3 eventos a mais, 2, 3 eventos a menos. Por isso que a gente vai criar uma estimativa. Mas eu tenho que ter um desenho de demanda. Né? Não dá para sacar. Eu vou querer 3 lanches. Gente, não dá, né? Ou um valor exorbitante de lanches. Então, a gente... a recomendação de se fazer a justificativa do quantitativo do objeto é exatamente isso, gente. É para evitar gasto desnecessário com recurso público. Tá certo? Só lembrar mais uma coisa. Porque eu quero 1000 parafusos, mais 500 porcas, e não apresentou nenhum tipo de justificativa, porque até mesmo eles não tinham esse controle. Ficava guardado, ia precisando, ia tirando, então não sabia o que tinha. No papel você ainda consegue ainda justificar, mas no outro, pequenas coisas, não tinha qualquer controle, e pronto, tinha que comprar e também sem nenhuma justificativa. E lembrando, gente, que o procedimento de SRP é Sistema de Registro de Preço, tá? Então, no sistema de registro de preço, a administração ela deve definir, ainda que de uma forma estimada, as quantidades que poderão vir a ser adquiridas durante a validade do registro de preço. Não, é porque como é um procedimento diferenciado e a gente entrega estimativa, mesmo para o registro de preço, a gente consegue fazer essa estimativa para encaminhar como adesão, tá certo? Do registro de preço. Então, isso tem que ser, ao menos de forma estimativa, a gente tem que fazer esse levantamento, tá certo? Aí, o nosso caso, um caso nosso recente. Aquisição de água mineral. Fornecimento de água. Aí, a gente pediu para emendar a justificativa. Foi encaminhada a essa unidade consultiva, procedimento em EPIF para análise, todavia verifica-se que a justificativa existente no procedimento não está em conformidade com o exigido no artigo 3º da 10.520. Além do mais, compulsando os autos, não se identifica ter sido elaborada justificativa técnica para o quantitativo solicitado, o que contraria ao disposto no artigo 15, parágrafo 7º, inciso 2 da Lei de Licitação. Desta arte, devolva os autos para manifestação, se possível, acompanhada de planilha ou descritivo técnico. Chegou lá uma demanda de água e não tinha qualquer justificativo para aquele quantitativo de água. Ou seja, o que a gente imaginou enquanto jurídico, né? A gente compra água todo ano. Ou seja, deveria estar no bojo dos autos planilhas que demonstrassem a necessidade do quantitativo que está sendo pedido. Então, devolvemos autos para que integrasse os autos a justificativa de quantitativo. Estão vendo que muitas vezes chega lá no jurídico situações que a gente poderia resolver lá no inicinho do processo? Lá atrás o processo não precisava voltar. Mas, como eu disse, a gente não ia deixar o processo caminhar. É uma questão jurídica? Não necessariamente a gente vai tratar como questão jurídica. Mas é importante que a gente retorne exatamente pensando na questão de planejamento. Tá certo? Quer acrescentar alguma coisa, Tadeu? Não, agora você está indo muito bem. Objeto divisível. Esse ponto é interessante porque é uma justificativa que às vezes a gente solicita lá no jurídico e que as pessoas às vezes não entendem. O objeto é divisível, né? Então a lei impõe que, quando se tratar de objeto divisível, o parcelamento do objeto e a adjudicação por item, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou perda de economia de Estado. Ou seja, a gente tem que parcelar o objeto e adjudicar por item, desde que não haja prejuízo. Ou seja, desde que não se tenha justificativo para isso. Né? Por ser o parcelamento a regra, deve haver justificativa quando este não for adotado. E aí, gente, está dizendo lá, a súmula do TCE fala o seguinte:
obrigatória a realização de licitação por itens ou por lotes, com exigência de habilitação proporcionais à dimensão de cada parcela. Quando o objeto da contratação for divisível e a medida propiciar melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e ampla participação de licitantes, sem perda da economia de escala, adotando-se em cada certame a modalidade licitatória compatível com o valor global das contratações. O que quer dizer, gente? Vou comprar elementos parecidos. Então, eu vou comprar notebook, elementos de informática. Eu vou comprar notebook, HD, teclado, PC, enfim. Aí, em geral, a gente reúne tudo isso em um único processo, tá certo? Só que vocês concordam comigo que esses elementos eles são divisíveis, são objetos divisíveis. Eu poderia licitar somente teclado, somente PC, somente notebook, somente HD. E a regra é essa, que se licite cada item em um contrato diferente, em um certame diferente. Isso para que haja competitividade, para que várias empresas possam participar. Só que em determinadas situações eu preciso agregar essas demandas todas, seja para a questão da economia de escala, ou seja, vou comprar um pacotão de coisas, vai ficar mais barato para mim. Então eu agrupo tudo em lotes. Mas isso tem que vir, gente, lá no processo justificado. Então muitas vezes vem lotes do processo, ou vem o procedimento, mas ele vem sem justificativo. A gente não sabe por que reuniu daquela forma, por que separou naqueles lotes. Enfim, é muito comum. Acontece de devolver alguns processos de imobiliário, aí juntou uns lotes que às vezes a gente não entendia muito bem por que eles foram separados daquela forma. Muitas vezes devolve o procedimento, por quê? Porque a regra é que você licite os itens. Se agrupou, tem que justificar. Oi. Cada um deveria ser um processo diferente. Não, porque é o seguinte, fracionamento é do objeto. Então, se eu pegar e fizer várias compras de notebook, vou fazer uma compra direta de notebook, aí eu poderia fracionar. Agora, quando você concorda comigo que notebook é um objeto, que o teclado é um objeto, o HD é um objeto, então, assim, quando estou falando que o parcelamento está sendo falado aqui, é destes objetos, são distintos. Eu não posso parcelar o mesmo objeto, tá? Para que faça uma compra direta. Aí eu não posso. Tá certo? Então é isso que tem que entender. E é interessante pensar que esse mesmo raciocínio vai ser utilizado lá para a Lei Complementar 123, que fala do tratamento diferenciado de microempresas e empresas. Porque a gente tem lotes que devem ser licitados especificamente para microempresas e empresas de pequeno porte. E lá fala que até 80 mil eu devo fazer uma licitação específica para essas empresas. E aí, muitas vezes agrupa, vira um lote só. Lá no sistema, ele reconhece esse lote só como sendo um único objeto. E não é isso. Cada item é um objeto, é uma licitação distinta. E aí, vocês concordam comigo que eu estaria ferindo a norma? Ou seja, a gente tem que estar pensando, então toda vez que eu agrupo, eu tenho que justificar. Eu tenho que demonstrar por que é que eu estou agrupando. Mesmo nas situações de ME e APP, é possível não dar esse caráter com uma justificativa plausível para eu não dar esse caráter diferenciado. Tá? Mas isso a gente também vai falar, talvez eu não consiga falar aqui, que o curso é bem corrido, né? Mas a gente fale mais para frente. E eu quero lembrar, gente, que aqui a gente está falando muito de justificativa e, enfim, de projeto básico e do termo de referência. E algo que a Eden me lembrou aqui, que eu bato nessa tecla sempre, e falei muito com a Eden. A gente está falando aqui quase que direcionadamente para pregão, né? Que é o que a gente mais faz. Mas a gente tem as compras diretas e os processos de inexigibilidade. Para estes processos, em se tratando de exceção à regra, se eles são exceção à regra, a gente tem que tomar mais cuidado ainda. Esses são os processos que o Tribunal de Contas olha assim, com lupa. Né? Por quê? Por que é que você está utilizando a exceção? Que justificar. E esses processos eles têm que ser mais... não, outros não tenham que ser, mas esses a gente tem que ter um cuidado muito maior por uma
responsabilização. Tá certo? Então, a questão da justificativa em lotes, já falei. Vamos falar o caso prático aqui rapidinho para a gente falar de marca. Então, o caso prático que eu vou utilizar é daquele termo de referência que eu mostrei para vocês do Ministério Público, de aquisição de veículos. Só para mostrar para vocês como é que o Ministério Público faz a justificativa de reunir em lotes, de fazer uma licitação com vários... Então, tá lá, o item 3, né, desse termo de referência do Ministério Público. Termo de referência é para registro de preço de aquisição de veículos automotores novos para a frota da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público. Esse processo do ano passado. Ele foi dividido em 11 lotes e o setor técnico, né, que elaborou o termo de referência, justificou da seguinte maneira. A divisão dos itens em diferentes lotes se justifica em razão das especificidades dos automóveis a serem adquiridos, sem perder de vista a conveniência do estímulo à competitividade. Ademais, a própria natureza do sistema de registro de preço exige o processamento da licitação por itens. Então, eles separaram por itens em cada um dos lotes. Tá? Vamos falar da marca. Pergunta que a Eslane fez para mim. Então, eu falei lá atrás, quando a gente citou um dos casos práticos, sobre a vedação de citação de marca. Foi lá quando eu falei dos rádios transceptores, né? Então, a gente justificou que devolveu o processo porque, apesar de não falar, de não se usar a marca do rádio, só apareceu um rádio. Né? Então, indiretamente, estaria orientado para uma marca. Então, a regra geral é a vedação à especificação de marca. Eu não posso utilizar uma marca de mercado. Exceção é a utilização da marca como parâmetro de qualidade, desde que acompanhada de justificativa técnica. Então, gente, sempre tem que vir acompanhada de justificativa técnica. O setor técnico vai falar por que está usando aquela marca como parâmetro de qualidade. Poderá ser utilizada como referência seguida das expressões ou equivalente, ou similar, ou melhor qualidade. Nessa hipótese, o edital poderá dispensar a apresentação de amostra se a oferta do produto for da marca indicada. Então, eu indiquei uma determinada marca, falo que ela vai ser o padrão de qualidade, eu vou aceitar equivalentes ou de melhor marca, ou similar, mas se eles apresentarem a marca que eu estou indicando, eu estou dispensando, inclusive, de amostra. Isso é um acórdão do Tribunal de Contas da União, tá, gente? Aí... o caráter realmente é do setor demandante. Tá? Padronização de marca. Aí vamos entrar no que a Eslane falou. É aceitável a escolha da marca frente ao princípio da padronização, para atender nas características técnicas uniformes estabelecidas pela administração. E, quando for o caso, atender às condições de manutenção, assistência técnica e garantia existentes. Deve ser instaurado o processo administrativo de padronização da marca no serviço público antes da contratação do objeto. Isso acontece muito para a frota de mobiliário e aí ela trouxe até uma da área de limpeza. Então, muitas vezes, a gente cria um processo de padronização de marca e aí a gente justifica por que vai, nas próximas contratações, adquirir, por exemplo, veículos daquela mesma marca. Ou seja, eu vou adquirir veículos da mesma marca porque isso vai facilitar a nossa assistência técnica. A gente vai ter um único tipo de veículo aqui e isso vai facilitar a gestão dos nossos contratos. Então, é possível que eu faça a padronização de marca. Acontece demais em mobiliário. Né? Então, eu compro um mobiliário, vamos pensar aqui na sede, a gente mudou para a sede, colocou todos os mobiliários. Passou 3, 4 anos, eu preciso trocar uma. E aí? Aí vai ficar uma cadeira, uma mesa de um jeito, um armário de outro. Não. A gente cria uma padronização para que, na reposição, eu tenha a possibilidade de pegar um mobiliário que seja da mesma linha. Tá certo? Então, é possível que a gente faça padronização de marca. Tá certo? Não sei. Acho que a gente faz. Não, eu acho que a gente faz. Eu acho que tem nos nossos processos de mobiliário. Eu já me lembro de ter comprado, e eu estou aqui desde 2010. Então, eu lembro que a gente comprou, salvo engano, 2011, 2012, para a sede lá quando a gente foi para
para Bernardo Guimarães, o de cima, a gente comprou um mobiliário que era de padronização. Aí a gente comprou de uma mesma fabricante. Então, vamos lá. Aí tem o edital de compras do TCU, caso prático, né? Foi uma compra para esponja de limpeza. Então, eles especificaram esponja de limpeza, dupla face, medindo aproximadamente 110 por 70 por 20 milímetros, referência Scott, 3M ou similar. Neste caso aí, eles aceitaram as esponjas de limpeza Scott, 3M. Elas dispensaram a amostra. Se fosse dessa marca, não precisava de apresentar a amostra. É a marca que eles... E eles colocaram ela como padrão de qualidade que tinham para aquela compra. Tá certo? E um segundo exemplo. Acabamento completo para a válvula de descarga, linha Hydra Max, modelo 2550 da marca Deca. O Tribunal de Contas ia comprar uma válvula de descarga, né, da linha Hydra Max, modelo tal da marca Deca. Aí vocês podem ver lá que nessa descrição não teve nem o similar, nem o equivalente, nem de qualidade melhor. Por quê? Não foi mencionado, gente, porque neste caso eu tinha carga da marca Deca. Eu precisava o quê? De peça para repor aquela descarga específica. Então, não adiantava ser similar, equivalente, tinha que ser a própria marca. Talvez, na justificativa técnica, e não é porque eu estou indicando que eu tenho uma descarga Deca que eu não tenho que justificar por que eu estou pedindo. Tá? Porque pode ser também que no mercado tenha um similar e que ele seja adequado. Mas existem situações que eu não tenho no mercado um similar, ou que o similar não dê para a gente a mesma qualidade, enfim. Vai depender do setor técnico. O setor técnico tem que dizer. Então tá lá, ó, nessa descrição não foi mencionada nenhuma das expressões, que a gente já falou, equivalente, similar ou de melhor qualidade. O motivo se esconde na interpretação do texto. Ao mencionar a palavra acabamento, entendemos que somente será adquirido o acabamento da válvula de descarga. Então, presume-se que já existe uma válvula, provavelmente da marca Deca, no modelo 25. Tá certo? E aí, em situações como essa, recomenda-se a elaboração de justificativa técnica do porquê da aquisição do referido acabamento, uma vez que se torna evidente a real necessidade da administração pública. Eu coloquei um asteriscozinho ali, com lente para câmera fotográfica, porque é um exemplozinho nosso aqui. Aconteceu com a gente. Chegou um procedimento para aquisição de câmera fotográfica. Tá? E aí, a gente devolveu os autos com essas considerações. Considerando a necessidade de conferir maior segurança ao procedimento de compra, eis que os autos foram instruídos com base em orçamentos de um único produto e que os artigos 7º, 5º, 15 da Lei 8666 estabelecem que nos procedimentos de compras deverão ser observadas a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca e ainda que é vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marca, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, entendendo ser imprescindível acostar aos autos justificativa, esclarecendo se a especificação do bem é restritiva a ponto de apenas um modelo atender a demanda, bem como juntar justificativa de mercado que demonstrem a existência ou inexistência de objetos semelhantes e com valores aproximados. Então, a gente devolveu os autos para que fosse justificada, e aí, neste caso, mais uma vez, diretamente, não foi indicada a marca. Eu não estou me recordando se foi indicada a marca ou não, mas que os orçamentos foram todos de uma mesma marca, a gente devolveu os autos para a justificativa técnica. Tá certo? E aí eu queria lembrar que eu falei de mobiliário. Para compra de mobiliário, muitas vezes é difícil essa especificação técnica por causa do tamanho, às vezes, do mobiliário. Determinado fabricante fabrica de um tamanho, outro fabrica de outro, e aí, às vezes, é difícil especificar. Então, em vários desses procedimentos, a gente coloca uma margem percentual para que outras empresas adequem. Então, eu quero uma mesa de 1,10 por 90, mas eu coloco lá um percentual de 5% para mais ou para menos, para que as empresas possam participar. Né? Então, a empresa que tenha que fabrique um mobiliário, que esteja dentro dessa margem percentual, ela vai poder participar da licitação. Certo? Aí, rapidamente, falando sobre sustentabilidade. Né? No momento da definição do objeto, a gente deve observar os padrões de sustentabilidade. É algo recente, recente esse, né, 2015 para cá.
mas que é interessante de ser observada, as questões de sustentabilidade. Então, a gente deve optar por produtos, bens de menor impacto ambiental, de forma a garantir a observância da promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Então, deve ainda examinar a incidência, no caso concreto, das diretrizes, critérios e práticas de sustentabilidade. Qualquer exigência de sustentabilidade, gente, ela deve ser justificada. Mesmo o critério de sustentabilidade deve ser justificado nos autos. Devendo ser apresentado o fundamento legal da exigência e ter pertinência com o objeto a ser contratado. Então, a adoção de licitação sustentável ela não deve ser tomada a qualquer custo. Não porque é legal fazer licitação sustentável, mas a gente vai ver que o material a ser comprado é 5 vezes mais caro que o normal. É justificável? Pode ser que não seja. Né? Então, por isso, a gente tem que estar nos autos a justificativa para isso. Tá certo? Então, ela não deve ser tomada a qualquer custo. Se não for vantajosa para a administração pública e comprometer o caráter competitivo do certame, a gente não deve adotar as questões de sustentabilidade. E aí eu vou lembrar bem, não sei se vocês estavam aqui, a gente teve uma época que muito papel reciclado. A gente comprava quase que 1/3 de papel reciclado, 2/3 de papel branco comum. Né? Então, a gente já vislumbrando essa questão do caráter de sustentabilidade. E é engraçado que eu lembro desse RP, que a educação que fez. Foi um lote muito grande de papel reciclado e o preço era muito parecido. Só que aí a gente estava lembrando, né, Tadeu, que tinha alguns contras assim, do papel reciclado. De fazer... Quando a gente escaneou na corregedoria os processos, quase que não dava para ler, porque todas as manchinhas do papel reciclável sobressaíram. Então, foi um caos. Então, assim, pode ser que tenha justificativo para não adotar, né, gente? Então, assim, é super interessante, é super válido, mas tem que haver justificativo, inclusive, para utilização de licitação sustentável. Aí vamos para um ponto importante, que é a justificativa da contratação. E aí? Vamos lá. Justificativa da contratação. A gente falou aqui sobre a importância da motivação, né, das justificativas nos autos. Né? Então, o princípio da motivação determina que a administração deve justificar todos os seus atos, apresentando as razões que fizeram decidir sobre determinados fatos. O setor demandante deve elaborar justificativa acerca da necessidade, conveniência e oportunidade da contratação. E as justificativas de ordem técnica, elas devem ser ratificadas pela autoridade competente. Então, a gente faz o termo de referência, faz o procedimento, e não sei se vocês se recordam, quando o procedimento chega lá no momento de dotação orçamentária, a autoridade competente ratifica e dá ela avalia se aquela demanda deve ou não dar continuidade. Então, é o momento de avaliação do termo de referência, né, e da justificativa dessa contratação, se ela está de acordo ou não que se contrate aquele objeto. E aí, segundo o TCE, as perguntas que darão suporte, né, é difícil, e eu falo para vocês que eu acho muito difícil realmente fazer justificativa de processo. Né, tem hora que é complicado de redigir. E aí, para orientação do que deve conter essa justificativa, na cartilha que eu falei para vocês do TCE, tem algumas perguntinhas a serem feitas para orientar essa justificativa. Né? O que contratar? Por que contratar? Para que contratar? Para quem se contrata esse objeto? Como vou contratar? Quanto contratar do objeto? Quando contratar? Existe outra opção para atender a demanda? Há recursos suficientes? Quais as opções legais disponíveis? Adquirir o bem ou contratar como serviço? E aí eu vou focar nessa última pergunta. Por quê? Porque ainda há muita divergência. Para alguns objetos é difícil mesmo, viu, gente? Saber o que é aquisição e o que é contratação de serviço. Antes de ontem, a gente estava discutindo lá no comércio a respeito de software. Software há uns 3 anos, 4 anos, a gente vem discutindo se software é aquisição ou é serviço. Passa tempo, muda o tempo, aí vem trocando essas classificações. Em alguns momentos ele é caracterizado como aquisição, outros momentos ele é caracterizado como serviço. Isso, gente, porque é um
objeto complexo, tá? Então, a gente tem que verificar o que vai predominar na contratação, se é uma obrigação de dar ou se é uma obrigação de fazer. E aí, na questão do software, de tempos em tempos, o entendimento muda, tá certo? Hoje se entende que software de prateleira é aquisição. Confecção de software, customização de software seria prestação de serviço. E aí, gente, isso vai alterar até o processo do termo de referência. Então, a hora que a gente pega o termo de referência de compra, de aquisição, aí vem lá nas sanções falando que você vai impor se o serviço não for prestado. Aí, quer dizer, esse é de contratação ou ele é de serviço? Ou usa fornecimento para serviço? Ou seja, a gente tem que tomar esse cuidado de saber o que você está contratando para você utilizar a terminologia correta. Outro ponto, né? Por quê? Vamos pensar em TI, na área de TI. Tem alguns objetos que a gente tem a possibilidade de adquirir o objeto ou de locação, por exemplo. Locação de impressora. O que vale mais a pena? A gente precisa de um estudo técnico. Por isso que a gente fala do planejamento. Então, tem um estudo técnico que me orienta se eu devo comprar aquelas impressoras. E aí, aquelas impressoras que eu compro, eu vou ter que dar manutenção, vou ter que fazer uma série de coisas naquela impressora. Aí, o que vale mais a pena? Comprar a impressora ou locar a impressora? O que vai responder isso para a gente é o estudo técnico. Tá certo? Então, existe que a gente vai ter que analisar se o ideal é contratar como serviço ou comprar a coisa. Então, no caso do pregão, né, é preciso justificar a natureza comum do objeto. Isso aqui o Tadeu não falou, não entrou muito. Por quê? Em se tratando de pregão, necessariamente, o pregão só pode ser utilizado para compra de objeto comum, de compra ou serviço comum. Tá? São aqueles de padrões comuns de mercado. Então, tem que vir essa justificativa no processo. Eu tenho que dizer que aquele objeto é comum. Se ele não for comum, eu não posso fazer por meio de pregão eletrônico. Ou pregão presencial, né? Eu não posso usar o pregão. É preciso motivar a opção pela contratação direta, seja por dispensa e inexigibilidade, demonstrando o atendimento dos requisitos legais. Então, tenho lá os dispositivos legais, eu posso utilizar aqueles dispositivos legais e eu tenho que justificar por que é que eu optei pela contratação direta. O que me levou a fazer a contratação direta? Tá certo? Isso tem que vir motivado no termo de referência. É preciso justificar o quantitativo do objeto, bem como o agrupamento de itens e divisões em lotes. Isso a gente já até passou. É preciso justificar as exigências de sustentabilidade. Então, aqui, eu tenho um caso prático, que é o que eu falei para vocês sobre o Ministério Público, né? É uma justificativa de finalidade da contratação. Isso eu copiei lá do termo de referência do Ministério Público. Eles falam lá que os veículos identificados no termo de referência, visando a complementação e renovação parcial da frota, lá da Procuradoria-Geral do Ministério Público, no intuito de suprir adequadamente as demandas de solicitação de deslocamento recebidos pela Divisão de Transportes, bem como atender à necessidade de veículos por parte de diversas unidades do MP. Consoante apurado, há 91 veículos integrantes da frota oficial passíveis de alienação, seja por estarem bastante desgastados, seja pelo longo tempo de uso, o que justifica a necessidade de renovação para assegurar o necessário aprimoramento da qualidade do serviço prestado. Considerando, ademais, a necessidade do transporte de imóveis, ferramentas, equipamentos, documentos e pessoas, assim como os variados tipos de pista de rolagem existentes, neste ente federativo, verificou-se a necessidade de definição dos padrões de especificação mínimas de cada item, conforme descrito no termo de referência. Aí, eu vou passar rapidinho, porque ali ele só vem falar o porquê de ter escolhido fazer por registro de preço. Tá? Então, ele fala lá que, considerando o disposto no artigo 4º do decreto 46.311, que é do decreto de registro de preço, verifique-se que a opção pelo registro de preço se justifica em razão da divisão de transportes estar passando por um processo de reestruturação, sendo que a renovação da frota vai se dar de acordo com o desenvolvimento do referido processo, bem como a paulatina alocação de recursos financeiros. Nesse procedimento, veio toda a justificativa
escolha, né, de se fazer por registro de preço, veio a questão do quantitativo e a justificativa realmente para se o MP está querendo comprar carro. Eu trouxe isso para mostrar para vocês o que deve conter no nosso justificativo, né, o que a gente deve estabelecer nos nossos procedimentos. Então, requisitos necessários que devem estar descritos lá no termo de referência são as condições de habilitação, né? Lembrando que as condições de habilitação estão descritas lá do artigo 27 ao 31 da Lei de Licitação. A gente tem habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal e trabalhista. Cada um desses artigos traz os documentos necessários para demonstração de condições de habilitação. Eu vou pedir que vocês me permitam, a gente vai falar só da qualificação técnica, que é, para mim, o que mais causa dificuldade, porque os demais estão descritos nos artigos. Tá certo? Então é só lembrar que, no termo de referência, eu vou trazer os requisitos necessários de habilitação, está na lei, e o de qualificação técnica talvez seja o mais divergente. Qualificação técnica é quando a gente solicita atestado de capacidade técnica, para demonstrar a capacidade técnica de quem vai prestar o serviço para a gente. Então, a comprovação da aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação será feita por meio de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado. Via de regra, não pode ser exigido o número mínimo de atestados, para não restringir a ampla participação da licitação. A licitante que possuir apenas um atestado também poderá ser tecnicamente capaz de executar o objeto do certame, ou seja, uma empresa no mercado fez uma única prestação em um atestado de capacidade técnica. Eu posso, então, solicitar um número. Eu posso aceitar um único atestado de capacidade técnica. Oi. Então, ali, ó. Especialização de profissional e atestado de capacidade técnica. A licitante deverá apresentar atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, apto a comprovar fornecimento anterior de veículos compatíveis e semelhantes com as especificações exigidas nessa licitação. Essa é o tópico lá daquele termo de referência que a gente está utilizando como base, quando eles pedem o atestado de capacidade técnica. Né? Então, eles pediram um atestado de capacidade técnica de empresas, né, com fornecimento anterior de veículos compatíveis e semelhantes às especificações exigidas na licitação. E aí eles falam o que deve constar do atestado de capacidade técnica. Ponto interessante ali é que eles falam lá que deve atingir um quantitativo mínimo de 50% das unidades solicitadas em cada lote. Então, se o lote é um lote para 100 veículos, o sujeito tem que ter um atestado de capacidade técnica de, no mínimo, 50 carros. Ele já forneceu, no mínimo, 50 carros para uma outra, seja uma empresa pública ou empresa privada. Ok? Visita técnica. Podem haver situações interessantes a gente incluir essa regra. Né? É uma regra facultativa, mas ela pode ser obrigatória em decorrência da complexidade do objeto. Né? Então, a gente tem que justificar o motivo da visita técnica. E é vedada a previsão de data única para a visita técnica para evitar o conluio entre licitante. Ou seja, o licitante chegar aqui, por isso que a gente, quando pede para colocar a visita técnica, pede para marcar, agendar horário, tudo certinho, para não ser de 2, 3 licitantes se encontrarem no momento da visita técnica. E a gente ter um possível conluio, né, deles combinarem preços, coisas do tipo. Então, é algo que a gente deve ficar atento. Critério de aceitabilidade da proposta. Né? Esse critério de aceitabilidade da proposta é a verificação da conformidade do objeto. Utilizado em situações que precisam dessas análises de cunho subjetivo. Cor, sabor, textura, cheiro. Então, ele vai ser avaliado no momento da aceitação da proposta. Não pode ser exigido de todos os licitantes. Eu vou exigir apenas do licitante que, em tese ali, naquele momento, ele é o vencedor, tá certo? Aí eu exijo, avalio, tudo ok, adjudico o objeto. Não, passo para o próximo. Tá certo? Eu não vou falar... Fala sim, é bacana. Processo também que foi interessante, que foi a compra de papel higiênico.
E nas condições constou que eles teriam que fornecer uma amostra do papel higiênico e, se não atendesse, teria que ser devolvido. E era engraçado que a gente fica pensando, como é que você vai testar o papel higiênico? E como é que você devolve? E a gente questionou essa situação também, que foi bastante peculiar. Foi essa. A gente tem que tomar cuidado no, né, como é que a gente está descrevendo no processo. Então, definindo a necessidade de apresentação, especificando se é para todos os itens, lotes ou para alguns. Então, pode ser que eu tenha vários lotes no processo e que para alguns deles eu necessite, né, de atestado de capacidade técnica e para outros não. Definir a necessidade de se indicar na proposta o modelo, marca, a procedência dos produtos, equipamentos e materiais. Definir a necessidade de anexar catálogo, produto, equipamento, material. Ou seja, tem alguns produtos, acontece muito na TI. A gente pede para que a pessoa entregue o catálogo do produto para a gente poder avaliar se está de acordo com a nossa especificação. Né? Prospecto. Pode? Sim. A gente colocou lá que a gente pede. Então, é complicado, tá, gente? É algo que é discutido demais, assim, a gente discute muito. Porque quando você faz uma solicitação de amostra ou você vai fazer um ateste, em tese, a equipe que vai ficar, que vai ser responsável para a avaliação, ela tem que ter expertise para isso. Porque o critério, ele é objetivo do julgamento, né? Então, ele vai ter que fundamentar o motivo de aceitar e não aceitar. Né? Não é simplesmente, eu não gostei. Não, tem que haver motivos plausíveis para a gente poder... Sim, sim. Poderia recusar, mas vai ter que justificar. E aí, se você também não consegue fazer uma justificativa técnica, é complicado. Né? É muito complicado. Por isso, a gente chama muita atenção disso. Ó, você está colocando lá a amostra, né? Você está colocando que você vai avaliar a amostra, né? Você tem capacidade para avaliar a amostra? Então, isso na hora de colocar isso no processo. Sim, exatamente. Exatamente, mas tem situações que a gente não pede dessa forma. E cai no subjetivismo mesmo. E no café teve um decreto quando era do governo da Anastasia, determinando que a gente só poderia adquirir café gourmet. Então é que é interessante também, às vezes não tem a qualificação, mas está na embalagem, café gourmet. Colocou o gourmet lá, então gourmet, já está entendido? Vou falar isso. Existem... Ó. Sim. Você fala para avaliação daquilo? Gente, aí a gente vai entrar nisso. Existem alguns objetos que eles têm as descrições daquele objeto, eles se submetem a normas técnicas. Então tem ABNT, tem alguma NBR, tem alguma situação que já vai trazer o descritivo daquele objeto. Então, em imobiliário acontece demais, uma NBR específica, questão de ergonomia, de cadeira, de não sei o que, a gente às vezes não sabe, mas ele tem que vir com um laudo. Aí a gente vai avaliar aquele laudo técnico que vai demonstrar para a gente se aquela explicação cumpre ou não. Entendeu? Então ele tem que apresentar o laudo daquilo. Critérios de aceitabilidade do objeto. Então, lembrar que para critérios de aceitabilidade do objeto, eu tenho recebimento provisório e recebimento definitivo. Então, eu tenho 2 momentos de recebimento do objeto. Tá? E neste item é que eu vou colocar o local de entrega, a forma de entrega, a validade dos produtos. Né? Então, tem contratos que a gente coloca, as entregas são parceladas. Então, essa forma de entrega eu tenho que descrever na aceitabilidade do objeto.
Validade do produto. Tem produto que tem validade superior ao prazo, inclusive, de contrato. Eu tenho que colocar isso lá no meu, lá nesse tópico, tá certo? Passa pra gente. Aí aqui é aquele... Gente, o Tadeu tá aqui me estressando com o tempo. Eu vou pedir para vocês 10 minutos a mais para a gente poder matar. Porque eu tenho mais, acho que, uns 5 ou 6 tópicos para a gente trabalhar. Mas a gente vai tentar trabalhar o mais rapidinho assim possível, que já são tópicos menores, tá? Mas vou pedir 10 minutinhos para vocês de paciência. Para a gente extrapolar do tempo. Tá bom, Tadeu? E aí, esses critérios de aceitabilidade do objeto, só para vocês terem uma noção de o que é isso, né? O que é isso? Daquele termo de referência, né? Da aquisição de veículos, o que eles pediram, né? Os veículos deverão ser entregues com pagamento de frete, tributo, encargo, qualquer outra despesa adicional que incidam ou venham a incidir no preço proposto. A contratada vai se responsabilizar pelos ônus relativos ao fornecimento dos veículos, desde a origem até a entrega no local de destino. Os veículos deverão ser entregues com parafuso para fixação de placa, ou seja, para o primeiro emplacamento. Recebido provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade das suas peças, acessórios e componentes, constantes da proposta comercial, assim como das especificações técnicas quanto à marca, modelo, níveis de desempenho mínimos exigidos. Após o recebimento provisório, o bem será recebido definitivamente em até 15 dias corridos, mediante verificação da qualidade e sua consequente aceitação por intermédio do termo definitivo de recebimento, assinado pelas partes, ou ateste na nota fiscal. Então, o item trouxe quais eram os critérios naquele procedimento para aceitabilidade do objeto. Estimativa do valor da contratação. Esse talvez seja o ponto, assim, a cerejinha do bolo, é onde a gente algumas coisas que a Camila me perguntou de orçamento, né? E eu vou precisar de 5 minutinhos para falar disso aí e o resto vai ser bem rapidinho. Estimativa do valor da contratação. Então, o valor estimado da contratação serve de referência para a prática de vários atos do processo licitatório. Ele serve para a escolha da modalidade de licitação a ser realizada. E aí, lembrando que para o pregão, eu não tenho essa questão do valor. Mas para as outras modalidades, eu tenho. Tadeu apresentou aquele quadro falando dos valores para faixa para cada uma. Concorrência, tomada de preço, convite, as faixas de preço. Então, a escolha da modalidade ela vai ser adotada a partir, né, dos valores estimados da contratação. Os casos de dispensa de licitação pelo valor, lembrando que falou, né, da licitação de valor, alterou os valores para dispensa de valor, porque foram alterados os valores para cada uma das etapas para as modalidades licitatórias. Então, para a dispensa de valor, contratações ou serviços inferiores a 17.600, compras e serviços comuns, e os de engenharia, 33.000, que pode contratar como dispensa de licitação por valor. Verificação de recursos orçamentários, análise de aceitabilidade das propostas, análise dos recursos administrativos, especialmente no quesito execuibilidade da proposta, e lembrar que tinha um requisito que ele caiu, tá? Só para chamar a atenção mesmo. Em algumas licitações, quando era considerada licitação de grande vulto, era obrigatório que a gente fizesse a publicação do edital em jornal de grande circulação. A medida provisória 869 de 19, recentíssima, ela alterou a Lei 8666, alterou o decreto 1520, alterou a Lei 11.079 e Lei 12.462 para dispor versa sobre a forma de publicação dos atos da administração pública. E gente, ela retira essa obrigatoriedade lá do artigo 4º de jornal de grande circulação. Então, o inciso 1 ele foi revogado e a primeira ali é a redação atual do dispositivo, tirando a questão de obrigatoriedade de jornal de grande circulação. Anteriormente, a estimativa, inclusive, nos levava à necessidade ou não de publicação do edital nos jornais de grande circulação. Ok? Orçamentação. A nossa orçamentação, e aí eu fixei aqui, em utilizar as resoluções, essa resolução da CGE e da CEPLAG.
Por quê? Porque a gente utiliza como o portal de compras do Estado para as nossas compras. Então, a gente não se submete a uma norma que é direcionada ao Executivo. Fique claro isso. A gente não se submete. Todavia, considerando que a gente utiliza o portal de compras para as nossas compras, então a gente utiliza ele como um informativo para a forma como a gente vai fazer a nossa orçamentação. Ok? Então, é um informativo. Eu não tenho como fazer essa orçamentação de forma diferente utilizando o portal de compras, entendeu? É incompatível com a utilização da ferramenta. Então, essa resolução de 2015, ela vem dispor de forma diferente para tratar a questão da orçamentação. Aí eu já vou passar rapidinho aqui. Como que deve ser feita essa orçamentação? Gente, isso é algo que a gente vem falando. Assim, a questão não é jurídica, mais uma vez, mas é uma orientação nossa enquanto jurídico de modificar esse paradigma de orçamentação. A gente precisa melhorar o nosso paradigma de orçamentação. A gente vai ganhar muito isso e a gente tem ferramentas excelentes para nos ajudar, para nos auxiliar nessa questão da orçamentação, que é sofrida. Quem trabalha com o processo de compra sabe o que eu estou falando aqui, que isso é a parte mais sofrida do processo. É fazer orçamento, né? Orçamento, gente, o fornecedor não quer fazer, não. Chega lá para o cara, você pede para ele um orçamento de ferramenta, com 300 itens de ferramenta. O cara tem que parar um dia inteiro para fazer um orçamento, que ele não ganha nada por isso, para integrar um procedimento licitatório. Eu pergunto para você acha que esse cara quer fazer? É claro que não, gente, não quer fazer. E aí é cada vez mais difícil a gente conseguir orçamento no mercado, com fornecedor. Você tem, às vezes, pelo amor de Deus, mandar e-mail para 200 pessoas para 2, 3 responderem. É muito difícil, eu sei disso. Só que aí, ali, a resolução, ela vem para nos ajudar e auxiliar nisso. Ela traz ferramentas para a gente que, para mim, são de excelente ajuda. E aí, vocês vão ver lá, ó, que a gente tem 4 incisos falando sobre as formas como fazer a sua orçamentação. A pesquisa de fornecedor, ela vem em último lugar. E a praxe da administração pública é utilizar a ferramenta de questionamento de fornecedor, de pesquisa com fornecedor, como uma primeira opção. Primeira opção é ir para o mercado e pedir para alguém mandar para a gente um orçamento. Não deveria ser assim. A gente tem outras ferramentas para serem utilizadas, mas não utiliza. Especialmente quando se trata de compra. Eu entendo que quando se trata de serviço, é difícil mesmo. Porque serviço, ele vai ter um desenho muito próprio e muitas vezes a gente não vai conseguir utilizar as demais ferramentas. Tá certo? Então, vamos lá. Como ferramenta que ele traz para a gente ali como parâmetro para utilização? Portal de compras. Portal de compras tem uma ferramenta chamada mapa de preço. Lá no mapa de preço do portal de compras, ele traz os preços que foram adjudicados objetos, registrados os preços dos objetos durante um determinado período e que eles são todos, eles são, tem um prazo de 180 dias, eles pegam, em geral, uma atualização dos últimos 180 dias. Essa atualização é dinâmica. O portal está sempre fazendo atualização. Então, eu vou utilizar. E aí, quem utiliza da ferramenta vai conseguir verificar dentro de determinados padrões quais que são possíveis de serem utilizados como comparativo de preço. Então, o que eu falo é que muitas vezes a gente podia utilizar só a ferramenta número 1, por exemplo, para compra. Vou comprar papel. Gente, todo mundo compra papel dentro do Estado. Então, eu já tenho preços registrados de papel. Eu poderia utilizar 3 valores lá do mapa de preço. Ele vai fazer a mediana para mim, que isso é dinâmico, o próprio sistema faz. Ele já me dá o valor. Eu não preciso nem ir para o mercado de fazer nada. Já está justificado o meu valor a ser utilizado. Não, a gente quase não utiliza. Banco de entidade pública ou prestador de serviço especializado. A gente tem outros de preço, outros bancos de preços. A exemplo, a gente tem o Comprasnet, que é o portal de compras do ente federado, né? Ou seja, todos os preços que são registrados na União, eles vão para o Comprasnet. A gente pode utilizar os valores que são registrados lá como
elemento para os nossos aqui. É claro, gente, a gente tem que fazer uma avaliação criteriosa, porque o preço de um objeto que foi comprado lá em Manaus é diferente de um preço de um objeto que compra aqui em Belo Horizonte. Pode ter diferenças grandes. Tem uma questão regional, tem uma série de outras situações para a gente analisar. Mas a gente consegue visualizar isso lá no portal de compras feitas só dentro do estado de Minas Gerais, dentro de Belo Horizonte. Ou seja, a ferramenta é muito interessante. Eu acho que a gente precisa pensar em mudar esse paradigma, de utilizar esse tipo de ferramenta. Outra situação, atas de registro de preço vigente, contratações similares de outros entes públicos em execução concluídos nos últimos 180 dias anteriores à data da pesquisa de preço. Ou seja, são os valores que estão sendo aplicados no mercado para as contratações públicas. Eu posso usar de referência para a minha contratação pública. E, por último, a pesquisa com os fornecedores. Então, a pesquisa deverá contemplar pelo menos 3 preços para cada item, material ou serviço, identificados por meio de um ou mais parâmetros lá do CAPT. O módulo Melhores Preços do SEAD, o sistema calcula e disponibiliza o preço de referência a partir dos preços registrados na base dos dados do sistema. O resultado da pesquisa, já vou para o parágrafo 4º. O resultado da pesquisa realizada a partir de preços obtidos por mais de um parâmetro indicado no CAPT será definido conforme metodologia do parágrafo 3º, ou seja, ou mediana ou menor preço, seja como for. E aí, gente, não preciso utilizar um único parâmetro. Eu posso pegar preços lá do mapa de preço, eu posso pegar preço do Comprasnet, eu posso pegar valor da internet, eu posso pegar compra de ente público, posso pegar fornecedor de mercado, eu posso utilizar 10 orçamentos. Ali está falando para mim que um mínimo de 3, mas não fala do máximo. Quanto mais orçamentos eu tiver no processo, mais próximo eu vou ter do valor de mercado daquele objeto que eu estou adquirindo, que eu vou ter o serviço. Tá certo? Sim. Não, exatamente isso, hein? Eu não posso fazer. Aí eu ia falar exatamente isso. O que não deve ser adotado? Deve tomar cuidado. Com especificações similares, tem que ser exatamente a especificação que eu estou adquirindo, porque os valores podem ser distintos. Então, eu não vou ter fidedigno de forma... Mas aí eu não vou ter fidedigno. Não tem como eu utilizar. Se não for o mesmo padrão, com todas as especificações iguais, o preço pode variar. Né? Então, parece, mas não é. Né? Parece, mas não é. Então, não dá. Em tese, sim. O que a gente vai ter preocupação, muitas vezes, é economia de escala. Tá? Quando eu pego atas de registro de preço, eu vou ter um valor unitário. Aí a gente vai realmente fazer essa proporção. Vou pegar o valor unitário e multiplicar pelo número que eu estou comprando. Quando eu faço pesquisa para fornecedor, a gente geralmente pede para que seja específico, porque eu mandei para o sujeito um termo de referência, onde está ativo, onde tem a minha demanda desenhada. Então a gente quer que venha com aquilo que eu vou comprar. Por quê? Porque se a quantidade variar, pode ser que o preço varie. Entendeu? Quando eu pego de banco de preço, eu não tenho como fazer isso. Eu não tenho como encaixar, eu vou comprar 100. Aí tem lá uma ata de registro de preço de 80. Aí eu não tenho como fazer, eu faço proporcional. Mas quando a ferramenta é pesquisa de fornecedor, tem que ser fidedigno. Porque pode haver variação mesmo. O ponto que eu quero falar de orçamentação é que é necessário elaborar orçamento estimado em planilha de custo unitário para cada um dos itens. Mesmo que o julgamento do lote seja por valor global, eu preciso ter esse custo unitário de cada item, porque ele serve de referência para os propostas lá do pregoeiro e para que se verifique a execuibilidade do valor ou se aquele valor está superfaturado. Além do mais, essa planilha de custo unitário possibilita ao pregoeiro e à comissão de licitação a distorção dos preços, conhecida como jogo de planilha. O sujeito coloca valores para cada um dos objetos, pensando já
numa possível aditamento de contrato, onde ele vai que sejam mais interessantes alguns itens e outros não, e ele já coloca um valor muito alto nesses itens, já pensando num futuro... Sim. Vocês estão entendendo? Então, a gente evita esse tipo de planilha. Aí, ó, um recentíssimo. Thaís deve lembrar bem disso. A gente fez um processo de 2019, aquisição de HD externo, mouse e teclado. Foi encaminhado para a gente esse processo para que a gente adquirisse HD, mouse, teclado, e aí o jurídico devolveu o processo com os seguintes, pedindo os seguintes esclarecimentos. Né? Analisando os orçamentos juntados e o quadro comparativo de preços, se verifica grande diferença entre o menor e o maior valor coletado em relação aos itens HD e teclado. Assim, com a finalidade de ampliar a pesquisa de mercado, consequentemente trazer mais dados para referência à estimativa de custo, sugerimos que sejam realizados outros orçamentos. Quando tem uma divergência muito grande entre o menor valor e o maior valor, a gente acende um alerta. Por quê? Será que a gente vai conseguir realmente ter um valor de mercado com esses orçamentos, com essa distância muito grande? Então, a gente pede para ir para o mercado e pedir mais orçamento. Próxima da realidade. E o segundo é um serviço de manutenção corretiva e preventiva de um painel eletrônico, processo bem antigo. Neste caso aí, a gente viu, né, que na coleta do orçamento, os orçamentos tinham distinções diferentes. Então, um descrevia 18 licenças de software, no outro 9 licenças. Então, assim, eles eram distintos. Tinha lá 3 orçamentos no processo, mas os orçamentos não eram iguais. Ou seja, tem como eu aferir referência em orçamentos diferentes? Não tem como. Então, a gente pediu para refazer a orçamentação. Dotação orçamentária. Ela é obrigatória para todos os procedimentos, né, tanto para processos de licitação quanto dispensa de inexigibilidade. E ela não é obrigatória quando se trata de registro de preço. Mas isso para o quê? Para o registro de preço, para a ata de registro de preço. Na hora de fazer a contratação, eu faço o contrato da ata de registro de preço, aí eu já preciso indicar a dotação orçamentária, porque aí a gente está falando de contrato. Condições de execução. Condições de execução são os métodos a serem utilizados na execução, tais como locais, horário, periodicidade, mão de obra necessária, materiais, equipamentos a serem utilizados, se os bens serão entregues de uma só vez ou de forma parcelada, a garantia, assistência técnica e etc. Então, tudo isso deve estar descrito, deve ser pensado antecipadamente para que seja incluído no termo de referência como condições de execução do processo. Obrigações das partes. Então, é indispensável que a gente preveja no termo de referência quais serão as obrigações de contratante e contratado. Tá certo? Então, elas virão discriminadas no termo de referência no tópico da obrigação das partes. Tá? Então, é preciso definir com clareza e precisão quais serão as responsabilidades tanto do contratante quanto do contratado, pois essas informações são essenciais ao gerenciamento do contrato, aplicação de sanção, quando for o caso. E é importante também definir as obrigações específicas de acordo com o objeto a ser licitado. Então, pode ser que, por causa do objeto, eu tenha alguma obrigação especial em relação àquele objeto. Do contratado e contratante, esse é só um modelinho que também está naquele termo de referência do MP. Vou me permitir não ler, né, para a gente poder só passar. Então, depois o material vai ser disponibilizado, tá? Então, ali são a primeira era obrigações da contratada e, no segundo momento, as obrigações do contratante. Contrato. Então, a gente também tem que prever, no termo de referência, como que vai ser feita a contratação. Se vai ter instrumento de contrato, se não vai ter instrumento de contrato. E aí, lembrando que o artigo 62 da Lei de Licitações é que orienta como deve ser feito a contratação. Ele é obrigatório para os casos de concorrência e tomada de preço, bem como de dispensas e inexigibilidade de licitação,
que estejam compreendidos nos limites dos valores de concorrência e tomada de preço. Ele é facultativo nos demais casos, podendo a administração substituir por instrumento de contrato, carta-contrato, nota de empenho, autorização de ou ordem de execução de serviço, enfim, ela pode substituir o contrato, né, o instrumento de contrato, por esses outros instrumentos hábeis. Então, fora dessas questões de concorrência, tomada de preço, dispensa de inexigibilidade com os valores compreendidos de concorrência e tomada de preço, eu posso facultar a utilização do instrumento contratual. E lembrando que o parágrafo 4º do artigo 62 traz, para os casos de compra com entrega imediata e integral, e aí compreendido entrega imediata, são entregas feitas até num período de 30 dias. Se eu tiver a compra com entrega direta imediata, qualquer que seja o valor, eu posso substituir o instrumento contratual. Eu posso dispensar. E aí, gente, nos nossos procedimentos, a gente tem um ato de autorização de dispensa de contrato. E aí vem lá a motivação que a gente está utilizando para dispensar esse contrato. Gestão e fiscalização do contrato. Lembrando que gestão é diferente de fiscalização. Ato de gestão são os atos eminentemente da rotina do processo, né, do contrato. E aí eu coloquei ali, né, que a gestão ela cuida da prorrogação, do controle de prazo de vencimento, do reequilíbrio econômico-financeiro, incidentes relativos a pagamento, questões ligadas à documentação. A fiscalização, por sua vez, ela vai tratar das ocorrências relacionadas à execução do contrato. Então, ela necessariamente tem que ser exercida por um servidor com conhecimento técnico. É permitido que seja contratado um terceiro para assisti-lo e subsidiá-lo de informações técnicas, mas necessariamente ela deve ser feita por um servidor. E é aconselhável a indicação do nome do fiscal. O artigo 67 fala que deve ser indicada a pessoa. Então, muitas vezes os processos da assessoria jurídica voltavam, porque a gente fala assim, não, tem que indicar. Porque vinha assim, será fiscal do contrato, a superintendência não pode ser fiscal. Quem vai ser fiscal é o superintendente. Eu não preciso... Como é que é? É importante que se coloque. Aqui na defensoria, é meio que implícito. A gente não coloca nos nossos contratos. Eu sugeriria que fosse colocado sim. É importante. E as figuras são distintas. É importante porque aí você sabe a cargo de quem está o cuidado do gestor. Pode ter uma pessoa que faz a gestão de 200 contratos? Pode. Sim. Exatamente. Condições de pagamento. Então, é importante estar previsto como será feito o pagamento, se mensal, se mediante a entrega, se por medição, nos casos de obra, né? Mediu, aí depois paga. Se em parcela única, né? Se de forma parcelada. Lembrando que o prazo ele não deve ser superior a 30 dias. E o prazo, e tem ainda o prazo até 5 dias para valores até 17.600, que está lá no artigo 5º. Então, se tiver compreendido nos valores de dispensa de valor, eles têm que ser, o pagamento deve ser efetuado até 5 dias úteis. Após o recebimento definitivo. Obrigada. Vigência do contrato. Gente, falta só esse mais um tópico, tá? A vigência do contrato, o importante desse ponto é que a gente tem muita discussão a respeito da duração e da prorrogação das vigências contratuais. E é terrível, né, gente? A duração, lá no artigo 57, fala que ele é limitado à vigência dos respectivos créditos orçamentários ao exercício financeiro. E, excepcionalmente, essa vigência pode ultrapassar o exercício financeiro, desde que justificado e aprovado pela autoridade competente. A exemplo, serviço de natureza continuada, alguns tipos de fornecimento, que aí a gente ultrapassa o exercício. Por exemplo, eu contratei com um contrato de 12 meses, contemplar 2019 e 2020. Eu estou excedendo o exercício financeiro de 2019,
mas com uma justificativa para que eu faça isso por se tratar de fornecimento. Serviço de natureza continuada, a mesma coisa. Eu faço um contrato de 12 meses ou prorrogável por até um determinado período. E a prorrogação? Em se tratando de serviços contínuos, o período da contratação é limitado a 60 meses, incluídas as prorrogações. Para equipamentos e programas de informática, esse período é limitado a 48 meses, incluídas as prorrogações. E aí eu salientei que para a ata de registro de preço, ela é válida por 12 meses. Mas eu posso ter prazo superior. Ser que seja uma ata de serviço contínuo. E aí eu faço a contratação daquela ata e no contrato eu tenho uma previsão de 12 até 60. Entendeu? É diferente de validade da ata. Por último, né, para a gente encerrar por hoje, é a previsão de sanções contratuais. As sanções contratuais, elas devem ser definidas no termo de referência no projeto básico e também vão constar do edital e do contrato. A aplicação das sanções, ela deve ser levar em consideração a gravidade da conduta do infrator, ou seja, a reprovabilidade daquela conduta, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à administração. Então, eu vou imaginar, no momento da contratação, que tipo de situação que o fornecedor poderia incorrer que me levasse a aplicar aquele tipo de sanção. E aí a gente vai motivar o porquê de eu colocar aquele percentual para a sanção, seja qual for a sanção. A aplicação de qualquer penalidade prevista realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório, a ampla defesa à contratada. Aí eu só coloquei para lembrar que no âmbito aqui da Defensoria Pública foi editada a Resolução 184 de 2019, agora, né, de 10 de julho de 2019, que institui o nosso procedimento administrativo de apuração contratual. Ou seja, as normas aplicadas aos processos de apuração contratual, né, de falha contratual, a gente utiliza a Resolução 184 de 2019. Muito rapidamente, né, para a gente terminar esse estudo, eu queria primeiro agradecer a Eden pela oportunidade, né, por esse bate-papo com vocês. Eu espero que a gente tenha contribuído, seja com um pouquinho aqui do nosso dia a dia, da nossa rotina, né? Quero agradecer a participação, o comparecimento de cada um de vocês e nos colocar à disposição, né, para aquilo que for necessário, para aquilo que vocês precisarem. Nós estamos à disposição. Agradecer mais uma vez. Gente, obrigado pela presença de vocês, viu? Por serem agentes multiplicadores desse conhecimento que agora foi exposto de uma forma tão clara. Queria agradecer, viu, Tadeu e Cíntia, pela maestria aí no desenvolvimento de um assunto que é árido, né? Mas de suma importância para nós aqui na Defensoria Pública. Quanto mais a gente se faz capacitado, melhor nós temos a prestação de serviços na instituição, com menos erros e, por consequência, a gente consegue atingir a nossa função, que é bem prestar um serviço à população mineira. Então, de uma forma só simbólica, Cíntia, eu queria te entregar um certificado, né, pela sua participação, e Tadeu, a você também, viu? Muito obrigada. E a escola conta com vocês no segundo módulo. Lembrando que vocês receberão em breve o material que é referente a essa palestra, os slides e alguns que eu já vim aqui mandando o WhatsApp, aqui já solicitando para a Cíntia. O Tadeu já falou que vai enviar, né? E esperamos vocês respondendo a enquete, que vai servir primeiro para uma análise do próprio evento, né? O que foi bom, o que a gente poderia trazer nos próximos eventos. E principalmente os assuntos que a gente pode abordar no próximo encontro com a Cíntia, que já fica aqui pré-marcado, se Deus quiser, para esse ano ainda. Viu? Obrigada a todos, obrigada a vocês. Obrigado.